E se eu te dissesse que existe uma condição invisível, escondida em uma das promessas mais poderosas da Bíblia, e que ela pode estar mudando completamente a forma como você ora? Porque em Evangelho de Mateus 21:22, está escrito algo que parece simples, direto e absoluto. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Tudo. Não é algumas coisas. Não é talvez. É tudo. Mas então, deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Se essa promessa é tão clara, por que tantas pessoas oram, pedem, jejuam, declaram, e ainda assim não veem o que esperavam acontecer? Será que o problema está na promessa? Ou será que existe um código espiritual que quase ninguém percebe quando lê esse versículo? Talvez você já tenha se apoiado nessa palavra em um momento de desespero. Talvez já tenha repetido, eu creio, eu creio, eu creio, esperando que o céu respondesse imediatamente. E quando a resposta não veio no tempo que você imaginava, uma dúvida silenciosa começou a surgir. Será que eu não tive fé suficiente? Será que eu fiz algo errado? Será que essa promessa é mesmo para mim? Percebe como essa tensão espiritual mexe com a nossa identidade? Porque essa não é apenas uma questão sobre oração, é uma questão sobre fé, propósito e alinhamento com o céu. E quando Jesus libera essa declaração, ele não está falando em um ambiente qualquer. Ele está ensinando sobre autoridade espiritual, sobre montanhas que se movem, sobre uma fé que não é emocional, é posicionamento. Existe algo nessa promessa que vai muito além de repetir palavras. Existe uma dimensão de crer que envolve convicção, alinhamento e transformação interior. E talvez o que esteja faltando não seja mais intensidade na oração, mas compreensão do que significa realmente crer. Hoje nós vamos mergulhar nessa revelação, não para questionar a promessa, mas para entender o que ela realmente ativa no mundo espiritual. Porque quando você descobre o significado profundo dessa palavra, sua oração deixa de ser apenas um pedido e se torna uma parceria com o propósito eterno de Deus. E antes de avançarmos, eu preciso que você esteja disposto a olhar para essa promessa com novos olhos, porque o contexto em que Jesus falou isso muda completamente a forma como entendemos o recebereis. Agora, deixa eu te mostrar a verdade contra-intuitiva que quase ninguém fala quando cita Evangelho de Mateus 21:22. Quando Jesus diz, tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Ele não está ensinando uma fórmula mágica para conseguir qualquer coisa. Ele está revelando um princípio espiritual muito mais profundo do que simplesmente desejar algo com intensidade. Porque aqui está a virada. Fé bíblica não é tentar convencer Deus a fazer a nossa vontade. É nos posicionar dentro da vontade dele. Isso muda tudo. A promessa não é sobre controle espiritual, é sobre alinhamento espiritual. E quando entendemos isso, percebemos que crer não significa apenas acreditar que algo pode acontecer. Significa confiar no caráter de Deus, no propósito eterno e no tempo certo. Talvez você tenha aprendido que quanto mais forte você declarar, mais rápido o céu responde. Mas Jesus não estava ensinando sobre volume de palavras. Ele estava ensinando sobre autoridade que nasce da conexão, sobre uma fé que flui de um coração alinhado com o Pai. E é aqui que muitos se frustram, porque pedem com intensidade, mas não com alinhamento. Pedem com ansiedade, mas não com descanso. Pedem com medo oculto, esperando que a repetição produza milagre. Só que fé verdadeira não é tensão espiritual, é confiança firme. Quando Jesus fala sobre receber, ele está falando dentro de um contexto profético onde a autoridade espiritual já foi estabelecida. Ele acabara de mostrar poder sobre a figueira. Ele estava ensinando que a fé que move montanhas nasce de uma convicção interior profunda, não de uma emoção momentânea. Percebe como isso muda a forma como você ora? A promessa continua verdadeira, o recebereis continua válido, mas o crendo carrega um peso muito maior do que imaginávamos.
Não é apenas acreditar que Deus pode, é confiar que Ele sabe. E quando essa revelação começa a se formar dentro de você, surge uma pergunta ainda mais profunda. Se fé é alinhamento, então como sabemos quando estamos realmente alinhados com o propósito do céu? Eu quero que você visualize algo comigo agora. Imagine uma porta gigantesca diante de você. Do outro lado está aquilo que você tem pedido em oração. A resposta, o milagre, a provisão, a restauração, a promessa cumprida. Você bate na porta com insistência, fala, declara, pede com intensidade, mas existe algo que talvez você ainda não percebeu. A chave não está do lado de fora, está dentro de você. Essa é a imagem que fica quando lemos Evangelho de Mateus 21, 22, com profundidade espiritual. A promessa não é uma porta trancada esperando força, é um acesso que exige alinhamento. A chave é a fé, mas não qualquer fé. É a fé que nasce de relacionamento, de convicção interior, de confiança absoluta no caráter de Deus. Muitos tentam empurrar a porta com desespero. Outros batem repetidas vezes, com medo de que Deus não esteja ouvindo. Mas Jesus não falou sobre força, insistência ansiosa ou repetição vazia. Ele falou sobre crer. E crer, nesse contexto, é como girar a chave certa no momento certo. Agora pense em outra imagem. Uma montanha enorme diante de você, intransponível, intimidadora, representando aquele problema que parece não se mover. Jesus diz que a fé pode mover montanhas. Mas não é gritar para a montanha que a move. É falar com autoridade que vem do céu. É declarar a partir de uma identidade alinhada com o propósito. Percebe a diferença? Não é sobre convencer Deus a agir. É sobre agir a partir da confiança de que Ele já está agindo. Quando a fé se torna posicionamento, a oração deixa de ser tentativa e se transforma em parceria espiritual. E talvez a razão de algumas portas parecerem fechadas não seja a ausência de promessa, mas a ausência de alinhamento. Talvez a montanha ainda esteja ali, não porque Deus negou a resposta, mas porque existe um ajuste interior que precisa acontecer antes da manifestação exterior. Essa metáfora muda a forma como você enxerga sua vida de oração, porque a questão deixa de ser "por que Deus não fez?" e passa a ser "eu estou girando a chave certa?" E quando essa pergunta começa a ecoar dentro de você, algo ainda mais profundo começa a ser revelado. Agora deixa eu te mostrar algo que transforma completamente a forma como você vive essa promessa. Existe uma grande troca acontecendo quando você ora, mas talvez você ainda não tenha percebido. Quando Jesus declara em Evangelho de Mateus 21, 22, que tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis, ele não está falando apenas sobre receber algo externo. Ele está revelando um movimento interno. Você entra na oração com um pedido, mas o céu começa a trabalhar primeiro no seu coração. Você chega carregando ansiedade e começa a sair com paz. Você entra pressionado pela montanha e sai fortalecido pela promessa. Essa é a grande troca. Pedido por posicionamento, ansiedade por confiança, desespero por descanso espiritual. Talvez você tenha percebido isso sem entender completamente. Já aconteceu de você orar por algo específico e mesmo antes da resposta visível aparecer, algo dentro de você já se acalmou? Como se o Espírito Santo estivesse dizendo, eu estou no controle. Isso é fé madura, isso é alinhamento com o propósito. Porque fé não é tensão, fé é descanso em meio à guerra espiritual. É saber que você pediu, mas não precisa controlar o resultado. É confiar que o veredito do céu já foi estabelecido, mesmo que a manifestação ainda esteja em processo. Quando você ora crendo, você não está apenas tentando mover a mão de Deus. Você está permitindo que Deus mova o seu interior. E às vezes, o maior milagre não é a montanha sair do lugar. É você permanecer firme enquanto ela ainda está lá. Percebe como isso muda a dinâmica da promessa? O recebereis começa antes daquilo que você vê.
Ele começa quando a paz substitui o medo, quando a identidade substitui a insegurança, quando você entende que a oração não é apenas um pedido, é um encontro. E quando essa troca acontece de verdade, surge uma nova pergunta dentro do coração. Se essa promessa é tão poderosa, como ela se manifestou na vida daqueles que viveram essa fé na prática? Agora vamos trazer essa promessa do texto para a vida real. Porque quando Jesus declara em Evangelho de Mateus 21, 22, que tudo o que pedirmos em oração, crendo, receberemos, isso não ficou apenas como teoria espiritual. Isso se manifestou na vida de homens e mulheres que viveram essa fé de forma prática em meio a circunstâncias impossíveis. Pense em Elias diante de um céu fechado há anos. Ele ora, crê, se posiciona no propósito e o céu responde. Mas percebe um detalhe importante? Antes da chuva cair, ele já estava convicto. A manifestação veio depois do alinhamento. Primeiro veio a confiança, depois veio a resposta visível. Pense em Ana orando por um filho. A dor era real, a espera era longa, mas houve um momento em que ela saiu do templo diferente de como entrou. A Bíblia diz que seu semblante já não era triste. A resposta ainda não tinha nascido, mas a paz já tinha chegado. A grande troca já tinha acontecido. E o que dizer de Pedro quando começou a afundar nas águas? O problema não era a tempestade, era o desalinhamento momentâneo da fé. Quando o olhar voltou para Jesus, o impossível voltou a acontecer. Não foi a intensidade do pedido que mudou a situação, foi o reposicionamento interior. Percebe o padrão espiritual? A promessa de receber nunca esteve desconectada do alinhamento com o propósito. A fé bíblica sempre precede a manifestação. Primeiro vem a convicção, depois vem o milagre. Primeiro vem o posicionamento espiritual, depois vem a evidência. Talvez você esteja vivendo exatamente esse intervalo entre a oração e a resposta. Esse espaço que testa sua identidade, sua confiança, sua maturidade espiritual. E talvez o céu esteja trabalhando não apenas na circunstância, mas em você. Porque quando a promessa sai das páginas da Escritura e entra na sua vida, ela deixa de ser apenas um versículo bonito e se transforma em processo. E é nesse processo que descobrimos algo ainda mais profundo sobre o que significa realmente crer. Agora eu preciso quebrar uma crença que talvez esteja moldando sua vida de oração sem que você perceba. Muita gente pensa que para viver a promessa de Evangelho de Mateus 21, 22, é preciso orar com palavras perfeitas, fórmulas espirituais elaboradas ou longas declarações carregadas de intensidade emocional. Mas Jesus nunca ensinou performance. Ele ensinou simplicidade com autoridade. Talvez você tenha acreditado que se a resposta não veio, é porque sua oração não foi forte o suficiente, que faltou algo, que você deveria ter falado diferente, declarado mais alto, repetido mais vezes. Só que a fé que move montanhas não nasce da repetição, nasce da convicção. A verdade é que oração não é teatro espiritual, não é um discurso ensaiado diante do céu. É relacionamento, é confiança, é posicionamento interior. E quando você entende isso, algo se ajusta dentro de você. Você para de tentar impressionar Deus e começa a confiar nele. Percebe como isso é libertador? Porque a simplicidade da oração remove o peso da culpa espiritual. Você não precisa convencer Deus a agir. Você não precisa manipular o ambiente espiritual. Você precisa crer. E crer, como já vimos, é alinhar-se com o propósito eterno. Jesus falou essas palavras em um contexto de autoridade, mas também de intimidade com o Pai. Ele não estava ensinando um ritual. Ele estava revelando um estilo de vida espiritual. Uma fé que não depende da perfeição das palavras, mas da profundidade da confiança. Talvez a oração que você precisa fazer hoje não seja longa. Talvez seja simples, direta, sincera. Talvez seja apenas: Pai,
Eu confio. E essa simplicidade pode carregar mais poder do que discursos elaborados. Quando essa crença é quebrada, a promessa deixa de parecer distante. Ela se torna acessível. Porque agora você entende que o céu não responde performance. Responde fé genuína. E quando a oração se torna simples, mas carregada de convicção, algo começa a se mover não apenas ao seu redor, mas dentro de você. Agora, eu quero que você não apenas escute, eu quero que você participe, porque a promessa de Evangelho de Mateus 21:22 não é para ser apenas analisada, é para ser vivida. Então, onde você estiver agora, respire fundo, diminua o ritmo e vamos transformar essa revelação em posicionamento espiritual. Repita comigo, com convicção, mesmo que sua voz seja baixa: Pai, eu me aproximo de Ti em oração. Agora diga: eu entrego diante do Teu altar aquilo que tenho pedido. Talvez seja provisão, talvez seja cura, talvez seja restauração, talvez seja direção. Coloque isso diante dele neste momento e agora declare: eu escolho crer. Não crer na minha força, não crer na minha capacidade, mas crer no teu caráter, no teu propósito, na tua fidelidade. Diga novamente: eu confio no teu tempo, porque fé não é pressão espiritual. Fé é descanso. Fé é alinhamento. Fé é saber que o céu já está trabalhando, mesmo quando os olhos ainda não veem. Agora, declare com firmeza: eu recebo paz enquanto espero. Sinta essa troca acontecendo. O pedido ainda está diante de Deus, mas o peso começa a sair dos seus ombros. A ansiedade começa a perder força. A identidade começa a se fortalecer, porque quando você ora crendo, você não está apenas pedindo, você está se posicionando dentro da promessa. Repita mais uma vez: eu creio que a tua vontade é perfeita. E quando você declara isso, algo se alinha no mundo espiritual. Não é magia, não é fórmula, é fé viva, é relacionamento, é parceria com o propósito eterno. Agora, permaneça alguns segundos nessa convicção, porque o que está sendo construído aqui não é apenas uma oração momentânea, é uma postura espiritual que precisa continuar crescendo. Agora eu quero elevar o nível dessa fé, porque depois da oração vem o posicionamento, depois do alinhamento vem a declaração. E quando você entende a autoridade espiritual liberada em Evangelho de Mateus 21:22, você não fala mais com insegurança, você fala com convicção. Declare comigo: eu não oro em dúvida, eu oro em fé. Eu não peço com medo, eu peço com confiança. Eu não me aproximo do céu como alguém rejeitado, mas como alguém alinhado ao propósito eterno. Eu decreto que minha oração não é vazia. Ela carrega intenção, ela carrega alinhamento, ela carrega identidade. Eu decreto que o medo não terá autoridade sobre minha fé. Eu decreto que a ansiedade não dominará meu coração enquanto a promessa está em processo. Eu declaro que o céu me ouve. Eu declaro que o propósito de Deus não está atrasado. Eu declaro que aquilo que está dentro da vontade dele já está sendo organizado, mesmo quando eu ainda não vejo. Eu não serei paralisado pelo silêncio temporário. Eu não serei confundido pela demora aparente. Porque fé madura entende que o tempo de Deus não é ausência, é preparação. Eu decreto que minha vida de oração se torna mais profunda a partir de hoje, que eu oro com consciência espiritual, que eu oro com discernimento, que eu oro com convicção alinhada ao reino. E enquanto você declara isso, algo se fortalece dentro de você, porque palavras alinhadas com fé produzem posicionamento interior, e posicionamento interior produz autoridade espiritual. Continue declarando dentro de você: eu creio na fidelidade de Deus. Eu creio que o que Ele prometeu não falhará. Eu creio que minha oração está sendo conduzida dentro do propósito eterno. E quando essa energia espiritual se estabelece, surge algo ainda mais importante:
como transformar essa convicção em prática diária, sem perder o foco quando o emocional oscila. Agora deixa eu trazer tudo isso para algo prático, simples e poderoso, porque fé não é apenas um momento intenso de oração, é um estilo de vida. E se a promessa de Evangelho de Mateus 21:22 é real, então ela precisa tocar sua rotina, suas decisões diárias, seus pensamentos silenciosos. Comece com um micro-hábito espiritual. Antes de pegar o celular pela manhã, faça uma oração curta e consciente. Não longa, não elaborada. Apenas diga: Pai, eu alinho meus pedidos à tua vontade hoje. Esse pequeno posicionamento muda a atmosfera do seu dia. Ele transforma sua oração de reativa para intencional. Segundo micro-hábito, quando surgir ansiedade sobre aquilo que você tem pedido, não repita o problema, repita a promessa. Em vez de alimentar o medo, declare: eu escolho crer. Isso não é negação da realidade, é alinhamento com o propósito. Terceiro ajuste prático: revise seus pedidos com maturidade espiritual. Pergunte a si mesmo: isso está alinhado com o caráter de Deus? Isso glorifica o Pai? Isso produz crescimento ou apenas conforto momentâneo? Essa reflexão fortalece sua fé e limpa sua intenção. E existe algo ainda mais profundo. Desenvolva o hábito de agradecer antes da manifestação. Gratidão é um sinal de fé madura. Quando você agradece antes de ver, você demonstra que confia no processo. E confiança ativa descanso espiritual. Esses pequenos ajustes não são rituais, são posicionamentos. São práticas que mantêm sua fé viva quando o emocional oscila. Porque a verdade é que todos nós temos dias em que a convicção parece menor. E é nesses dias que os micro-hábitos sustentam o alinhamento. Talvez o milagre que você espera ainda esteja em formação. Mas enquanto isso, sua identidade pode se fortalecer diariamente. E quando a prática encontra a promessa, algo começa a se consolidar dentro de você, preparando o terreno para uma resposta que vai além do que você imaginava. Agora eu quero transformar isso em algo que vá além de você, algo comunitário, algo que fortaleça nossa fé como corpo, como família espiritual. Porque quando Jesus libera essa promessa em Evangelho de Mateus 21:22, ele não está falando apenas para um indivíduo isolado, ele está ensinando discípulos. E fé cresce quando é compartilhada. Então eu quero te convidar a fazer algo simples, mas carregado de significado espiritual. Escreva nos comentários: eu creio e confio. Não é apenas uma frase, é um posicionamento público, é uma declaração de alinhamento com o propósito de Deus. É uma forma de consolidar aquilo que o Espírito Santo está construindo dentro de você agora. E enquanto você escreve, pense naquilo que tem apresentado em oração. Pense no pedido que ainda está em processo. Pense na montanha que parece não se mover. Agora, associe isso à sua declaração. Porque quando você expressa fé, você fortalece sua identidade espiritual. Se essa mensagem está falando com você, compartilhe com alguém que precisa renovar a confiança na promessa. Às vezes, Deus usa sua atitude para reacender a fé de outra pessoa. Às vezes, o seu "eu creio" pode ser a resposta que alguém estava esperando ouvir. Nós estamos construindo aqui mais do que um vídeo. Estamos construindo convicção. Estamos fortalecendo maturidade espiritual. Estamos aprendendo que oração não é repetição. É relacionamento, alinhamento, autoridade que nasce da intimidade com o Pai. E existe algo ainda mais profundo que precisa ser entendido sobre essa promessa. Algo que conecta Mateus 21:22 a outra revelação poderosa sobre pedir segundo a vontade de Deus. E agora, eu quero que você perceba algo que talvez tenha passado despercebido enquanto mergulhávamos nessa promessa. Quando Jesus declara em Evangelho de Mateus 21:22 que tudo o que pedirmos em oração crendo receberemos, ele não está encerrando um assunto, ele está abrindo uma dimensão espiritual que continua se revelando ao longo das Escrituras.
porque essa promessa conversa com outra revelação poderosa que muitos ignoram. Existe um princípio que conecta fé, oração e vontade de Deus de maneira ainda mais profunda. Não é apenas sobre pedir e crer, é sobre compreender o coração do Pai. É sobre discernir o propósito eterno por trás do pedido. Talvez você já tenha sentido que há algo além daquilo que está escrito na superfície do versículo, uma camada espiritual mais profunda, uma chave que liga Mateus 21 a outros textos que falam sobre confiança, alinhamento e autoridade espiritual. E quando essas peças se conectam, a promessa deixa de parecer isolada e passa a fazer parte de um código divino muito maior. Existe uma dimensão da oração que não é ensinada com tanta clareza, uma dimensão que explica por que algumas respostas são imediatas e outras passam por processo. Uma dimensão que envolve maturidade espiritual, relacionamento e entendimento do propósito. E é exatamente isso que vamos explorar a seguir. Porque quando você entende como pedir segundo a vontade de Deus, algo se transforma definitivamente na sua vida de oração.